Em 2006, no Brasil, a matrícula do ensino fundamental passou a ser obrigatória a partir dos 6 anos de idade. Essa mudança ampliou a duração do ensino fundamental de 8 para 9 anos. Na prática, o tempo que compreendia o último ano da pré-escola passou a fazer parte do ensino fundamental. Isso significa dizer que, se antes a criança ingressava no ensino fundamental aos 7 anos de idade, a partir da sanção da Lei 11.274 de 2006, ela começou a frequentar o ensino fundamental aos 6 anos. Com a mudança, o Conselho Nacional de Educação elaborou 2 resoluções em 2010. A resolução número 1 define diretrizes operacionais para a implantação do ensino fundamental de 9 anos. E a resolução número 6 define as diretrizes operacionais para a matrícula da educação infantil e no ensino fundamental. De acordo com esta resolução, para uma criança se matricular na pré-escola, ela deve completar 4 anos até 31 de março do ano vigente. A mesma coisa para ingressar no ensino fundamental. A criança deve completar 6 anos até 31 de março do ano vigente. Jaqueline é professora da Universidade do Estado de Mato Grosso e defende a data de ingresso. Nós precisamos respeitar o tempo da criança viver a sua infância, de maneira em que, nesse tempo, ela possa, ao viver a sua infância, se desenvolver fisicamente, afetivamente, socialmente e nas questões cognitivas. Então, há um tempo importante para que a gente compreenda os processos de linguagens das crianças, os processos do desenvolvimento dela, para que essa criança possa ser respeitada. A data de ingresso definida pelo Conselho Nacional de Educação não foi aceita por algumas famílias. Na tentativa de antecipar a entrada dos filhos na escola, alguns pais recorreram à justiça para que a matrícula no ensino fundamental se desse em qualquer época do ano, desrespeitando a data estabelecida, 31 de março. Assim, em 2013, o Ministério Público Federal entrou com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ADPF, no Supremo Tribunal Federal, contra a resolução do Conselho Nacional de Educação, que define a data de ingresso na educação infantil e no ensino fundamental, buscando suspender essa norma. Por meio de liminares, em alguns estados tem-se conseguido fugir à regra e antecipar a entrada das crianças na escola. Não há porquê não se atentar para estas resoluções como normas reguladoras que estão aí para ajudar, apoiar a organização dos sistemas de ensino. Em dezembro de 2014, o Superior Tribunal de Justiça julgou como improcedente um recurso do Ministério Público Federal de Pernambuco, que pedia a suspensão das resoluções número 1 e número 6 do Conselho Nacional de Educação. O que aconteceu em 16 de dezembro de 2014 no STJ é emblemático. A decisão do STJ foi dada pelo ministro Sérgio Cuquina. O relatório aponta que o Conselho Nacional de Educação possui atribuições normativas para fixar a idade mínima para ingressar no ensino fundamental. Além disso, caracteriza como legítima a adoção da idade cronológica como critério de ingresso nessa etapa de ensino. Uma análise brilhante do ministro Sérgio Cuquina mostra o valor, né, das decisões do CNE tomadas coletivamente, com análise de educadores, gestores municipais, gestores estaduais, especialistas em educação, instituições ligadas ao dia a dia da educação. Em 2015, o Conselho Federal de Psicologia emitiu um parecer sobre a data de ingresso na educação básica. No documento, o Conselho se posiciona de forma favorável ao corte etário e de forma desfavorável à realização de uma avaliação psicológica para a matrícula de crianças fora da data definida. A análise mostra ainda que as crianças têm fases que precisam ser respeitadas. Ela nem foi necessária para o STJ, mas ela é brilhante. Ela mostra que a criança tem fases, que a criança tem ciclos, que a criança precisa ser criança e não há um único mal, um único problema para ela entre chegando aos 6, continuar por mais alguns meses no ensino infantil.
na educação infantil. Respeitar o tempo específico para a alfabetização significa dar à criança a oportunidade de ela experimentar esse mundo, de ela construir hipóteses para esse mundo e dela poder interagir com esse mundo, criando a sua maneira de ver, a sua possibilidade de ser mais criativo, de ser crítico, de colocar o seu pensamento, o seu posicionamento. Para o conselheiro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, a decisão do STJ reforça o que dizem as resoluções do Conselho Nacional de Educação. Por isso, ele entende que as liminares de alguns tribunais estaduais, permitindo a antecipação do ingresso, estão com os dias contados, já que a decisão do STJ pode ser um indicativo do que deverá ocorrer no Supremo Tribunal Federal. Se a decisão do STF for contrária à ADPF, todas as liminares serão consideradas improcedentes e serão derrubadas. No meu entender, todas estão com um mérito inteiramente prejudicados por conta da profunda e total legalidade das normas elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação. E diga-se de passagem, uma regulação que é fundamentada não só do ponto de vista do seu aspecto legal, do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do interesse social e de proteção à criança. As instituições todas que trabalham com a educação têm estado conosco para refletir sobre quando ocorrem problemas como essas liminares pelo país. Nós voltamos a nos encontrar, refletimos sobre o que fizemos e a manutenção tem sido posta. Continuaremos. São demandas muito localizadas de algumas famílias, alguns pais, né, e que pretensamente tendem a estender para todo o território nacional, para toda uma área de jurisdição, muitas vezes uma demanda que advém de uma pessoa ou de uma família. Em 2014, a Undime fez uma pesquisa com os municípios brasileiros para avaliar como vem sendo tratada a data de ingresso na educação básica. A pesquisa colheu respostas de 1.230 municípios. Destes, 572 possuem sistema municipal de educação, aproximadamente 47%. Destes 572 municípios, 346, cerca de 60%, possuem parecer, resolução ou outro tipo de deliberação elaborada pelo Conselho Municipal de Educação para definir a data de ingresso no ensino fundamental. Para a educação infantil, esse percentual chega a 58%. 71% dos municípios que responderam à pesquisa classificaram como muito importante o fato de haver uma legislação nacional para regulamentar a data de ingresso. E apenas 4% afirmaram que não deve haver uma legislação nacional sobre o assunto. 56% dos municípios informaram que as escolas privadas não seguem a mesma data de ingresso utilizada pelas escolas das redes públicas de ensino. O lugar de criança pequena é na pré-escola, né? Então, antecipar a escolaridade da criança para o ensino fundamental não colabora para o seu desenvolvimento, né? Cada etapa precisa ser respeitada e a Undime mostrou isso através de estudos, né? A importância e o direito do brincar. Do ponto de vista pedagógico, a definição da data de ingresso no ensino fundamental merece uma atenção especial. Muitas crianças, quando elas têm uma qualidade de educação infantil, elas conseguem naturalmente chegar até se tornarem crianças letradas e alfabetizadas. Mas isso não dá o direito ao professor antecipar esses processos. Então, se naturalmente elas forem construindo porque há qualidade nessa oferta, é uma conversa. Agora, antecipar é tirar da criança o direito dela descobrir, dela naturalmente se interessar, interagir com esses conhecimentos próprios, né, da alfabetização. A professora diz ainda que quando se antecipa o processo de alfabetização para a educação infantil, existem casos em que a criança perde o interesse pela leitura. Segundo ela, o fato de saber ler não significa saber escrever. Muito provavelmente a educação infantil, infelizmente, está contribuindo
para que haja uma produção de analfabetismo escolar, né? E é o que indica vários dos índices de crianças, né, lá na 4ª série sem ainda ter se apropriado do sistema alfabético. E isso é muito grave. Por isso, é preciso uma atenção especial no que diz respeito à formação dos professores. Jaqueline defende que os professores tenham acesso à formação continuada e planejamentos coletivos. Ela elenca como prioritário o envolvimento dos professores, crianças e pais nesse processo. Me parece que cabe ao professor, mas não sozinho, na articulação de uma proposta pedagógica ou de um projeto político-pedagógico escolar, ter as definições do que é que são realmente princípios que levem esse conjunto de ações educacionais, respeitando a questão cultural dessas crianças, né? A diversidade, mas também aquilo que elas todas têm direito de acesso. O DIME tem ocupado esses espaços para garantir o direito das crianças, né? O que nós estamos preocupados é organizar os sistemas, ajudar os gestores e garantir o direito da criança.